Fala, time! E aí, time Projeto 13 Questões, nossa família 13 Questões. Ou vai cair, eu vou passar. Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu sou seis que não posso negar. Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Para. Começou, time! Ô, beleza! É carnaval, é a doce ilusão, é promessa de vida no meu coração. Já tinha um samba que dizia isso, né? Deixa passar. Olha só, começamos a nossa revisão total do projeto 13 Questões. Começamos a nossa revisão total do nosso projeto 13 Questões. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Para que possamos, a partir de hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, hoje é dia importante, hein? Hoje é dia importante, porque hoje é dia de aniversário da minha esposa. Vou mandar um beijo aqui, ó, Fê. Fê, te amo, meu amor. Mandar um beijo aqui para a esposa, né? Feliz aniversário, tudo de bom, que a gente possa passar muitos aniversários juntos, certo, meu amor? Tudo de bom para você, que siga sempre sendo essa mulher maravilhosa, guerreira, que é o esteio aí, a força total da nossa família, né? E a excepcional profissional, esposa, mãe do Pedro, fantástica, certo? Essa mulher que eu admiro cada vez mais. Beijo, meu amor. 20 de fevereiro. Aí, né? Olha só, 20 de fevereiro, carnaval! É carnaval! Beleza? E nós estamos o quê? Estudando. Nós estamos estudando, velho. Não tem esse negócio de carnaval pra nós, não. Ah, tá legal, professor, um sambinha, um negócio assim, um frevo aqui, um axé lá. Tá bom, ninguém é de ferro, óbvio, dá pra rolar um pouquinho, óbvio, sim, não vamos ser tão assim, né? Vamos, é possível, mas desde que seja com consciência, com parcimônia, com cuidado, porque nós temos prova na próxima semana, né? E nós, nós vamos estar falando de se inscrever no curso de segunda fase. Na próxima segunda semana, nós vamos estar com isso na cabeça. Nós vamos ter contado as nossas questões que a gente acertou, certo? Vamos ter visto que a gente acertou mais de 40, com segurança, e vamos estar já caminhando para fazer a matrícula, se já não estamos matriculados no curso de segunda fase. Galera vindo para o time condicional, galera indo para as demais disciplinas. Bora lá, certo? Mas hoje a gente começa a nossa revisão. Chamei essa revisão de revisão total do projeto 13 Questões, que a gente vai trazer aqui várias temáticas. Temáticas que eu trabalhei no projeto e temáticas que até a gente não trabalhou no projeto. Que são algumas apostas, alguns elementos. Lembrando, tudo isso somado com a revisão turbo. É uma soma de conteúdos. Ou seja, você está tendo uma opção fantástica de, além de ter a revisão turbo e de, além de ter todos esses elementos, ter mais o conteúdo do projeto 13 Questões. Beleza? Bora lá? Vamos começar? Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu sou seis que não posso negar. Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu vou passar, eu vou passar. Quem vai passar aí? Quem vai passar, diz o seu eu, manda o seu recado, manda o seu alô, manda a sua cidade, manda o seu nome, de onde você está falando. Diz aqui, ó, eu vou passar, professor Matheus, eu vou passar, certo? Diz, bate no peito, confia no teu trabalho, confia no teu esforço. Bora lá?
Vamos começar hoje a fazer a nossa primeira parte da revisão total do direito constitucional. A segunda parte volta sexta-feira. Então a gente vai ter direito constitucional hoje, amanhã tem direito ambiental, depois a gente tem humanos, internacional e sexta-feira a gente tem revisão total de direito constitucional, parte 2. Parte 2. Beleza? Bora lá? Vamos começar aqui as nossas discussões, vamos organizar, vamos ordenar aqui as nossas discussões. Vamos lá então, vou usar um material que eu uso no CISC, tá? Esse material eu não estou liberando nem lá no projeto, tá? Porque, na verdade, é um material, é só para a gente ter uma base, só para ter uma ideia dessas construções. Eu não quero lotar você mais de material, sendo que você não vai conseguir olhar tudo que a gente já produziu em projeto 13 questões, quantidade que tem de materiais, né, nas 12 aulas do projeto. Além disso, todos os materiais da revisão turbo do CEISC, certo? Vou botar você mais material? Não, eu quero que você pegue as ideias que eu estou trazendo, as dicas que eu estou trazendo, e se quiser fazer algum print, algum elemento, né, da aula, tudo bem, tudo tranquilo, tudo beleza, certo? Beleza? Quem é nosso aluno já no CEISC, por exemplo, da preparação para o exame 37, preparações anteriores, tem o seu material, ok, olha, revisa, acompanha junto, esteja com a gente, beleza? Bora lá. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é um tópico que está me assombrando, vamos dizer assim, com possibilidade de vir, que é a gente ligar lá na ideia da teoria geral do direito constitucional, a ideia da gente trazer a discussão da separação dos poderes, certo? Foi algo muito comentado aí nos últimos 4 anos, lá no governo Bolsonaro, toda a questão de separação de poderes, crise entre os poderes, né? O presidente criticando muito forte, ministros do Supremo, o ministro Supremo criticando o presidente chamando o ministro Supremo de canalha, todos esses elementos são uma beta de olho, a FGV está de olho, mas não por uma questão de crítica política ou não, mas um elemento que daí se discutiu muito, mas muito mesmo, e que é importante que advogados ou pessoas que estão se preparando para um exame da OAB dominem, né? Que é a ideia, né, da separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos. Então esse é um ponto essencial. Vejam, vamos colocar aqui na tela para vocês, ó. Então a gente tem que lembrar o artigo 2º. Espera aí, colocar aqui com a minha presença aqui, que fica melhor, né? A galera gosta de ver o prof. Vou colocar aqui, ó. Ó, a gente teve, por muito tempo, né, o artigo 2º. Vamos lá, o artigo 2º diz assim, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então os poderes são independentes e harmônicos entre eles, certo? Então essa ideia, essa construção vem Montesquieu, pelo espírito das leis, já baseou também num pensamento, né, de Aristóteles, lá na ideia da política, que vislumbrava, né, a presença de 3 funções distintas exercidas pelo soberano. E depois a gente tem Montesquieu trazendo essas 3 funções, esses 3 órgãos distintos, autônomos e independentes, sem serem realizados pelo mesmo soberano. Senão a gente teria exatamente a concentração do poder, que é exatamente o que o europeu quis quebrar com as suas revoluções, exatamente esse absolutismo, essa concentração no poder, certo, do rei, tá? Então a gente teve essa quebra. Aí um outro ponto bem essencial, um outro ponto bem importante que a gente consegue trazer aqui de diferente é o seguinte, ó. É necessário a gente destacar que a separação das funções é uma evolução constitucional. A gente evoluiu constitucionalmente, tá? A partir do modelo inglês, lá do Bill of Rights, né, de 1689, na Revolução Gloriosa, quando a gente separou, reduziu a autoridade do rei, igualando essa autoridade do rei à autoridade do parlamento. E depois submetendo exatamente o rei à vontade do parlamento, por exemplo, lá no parlamentarismo inglês, tá? Um outro elemento importante é que boa parte da doutrina muitas vezes critica a ideia do nome poderes, gosta de utilizar funções, porque seria mais adequado, entre outros elementos ligados a isso. Para a gente falar um pouquinho das separações de poderes, eu trouxe aqui alguns posicionamentos do Supremo. A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que o compõem, o aparelho do Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados na Constituição. Este princípio, que tem assento no artigo 2º da Carta Política, ou seja, da Constituição Federal, não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos
e arbitrários por parte de qualquer agente do poder público ou de qualquer instituição estatal. O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, deve, por objetivo, instituir um modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar no plano político-jurídico a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. Então vejam, cuidado com algumas interpretações inadequadas, né? Cuidado com algumas interpretações inadequadas. Por exemplo, o Poder Judiciário invalidar algum ato do Legislativo ou do Executivo que foi levado à sua jurisdição para que ele analisasse a validade desse ato, não é algo inconstitucional e não é algo que ofenda a independência e a harmonia dos poderes, porque é o papel do Judiciário dar essa última palavra. Então não confunda isso. Mas o Judiciário está tirando, né, isso do Poder Executivo. Bom, mas se alguém que tinha a possibilidade de levar essa discussão levou para o Judiciário, e o Judiciário entendeu, ao analisar as circunstâncias, com base na Constituição, que era algo ilegal, que era algo que não era respeitado, que não estava de acordo com a Constituição, isso é possível do Judiciário, então, né, retirar, julgar de uma outra forma e acabar, anular, revogar esse ato, por exemplo, do Poder Executivo ou até do Poder Legislativo. Porque é o papel do Judiciário, dizer o direito. Então isso a gente não pode confundir. Tem uma crise. Não tem crise. Legislativo cria as leis, Executivo as administra, as executa, e o Judiciário, no conflito envolvendo essas leis, no conflito envolvendo a interpretação ou a aplicação ou a execução dessas leis pelos demais poderes, o Judiciário diz o direito. O Judiciário diz o direito. Então, quando o Judiciário diz o direito, muitas vezes ele vai contrapor o Legislativo, vai contrapor o Executivo. Mas esse é seu papel. Esse é seu papel. Esse é seu papel. Certo? Então, aqui está um elemento importante. Ok? Por exemplo, quando que eu vou vacinar? É em abril? É em maio? É em junho? É importante vacinar essas e essas doenças? As outras não são? Por isso, por esses motivos científicos, tais e tais? Quem diz isso é o Executivo. É ele que administra. É ele que executa. Não é o Judiciário. Não é o Legislativo. Esse é um ponto essencial. Ou seja, aqui o Legislativo não entra. Aqui o Executivo não entra. Mas e se eu buscar o Judiciário para dizer que deveriam vacinar em março e não em abril? Não, mas o Executivo tem motivos para não vacinar em março e para vacinar em abril, ou motivos para vacinar em março e não vacinar em abril. Motivos científicos, motivos que são daquele que tem a obrigação de administrar, de executar. Isso é o papel do Executivo. O Judiciário não vai entrar. A mesma coisa na feitura, na realização das leis. Então, a gente vai ter o que a gente vai chamar de sistema de freios e contrapesos. O sistema de freios e contrapesos, cada órgão tem a sua função. Obviamente que a gente vai ter os órgãos realizando até outras funções. Por exemplo, se eu colocar aqui o quadro, Legislativo, o que ele faz? Legisla. Legislativo, o que ele faz? Ele faz mais coisas. Por exemplo, ele faz a fiscalização da administração pública. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial da administração pública. O Legislativo vai executar, ele organiza os próprios cargos, faz concurso para os próprios cargos, estabelece as férias e os demais direitos para os seus servidores, regula os seus servidores. Natureza jurisdicional, o Senado julga o presidente da República no caso de crimes de responsabilidade. Isso é papel do Legislativo? Em regra, não. É uma função atípica, é uma função jurisdicional, julgar alguém em crimes de responsabilidade. Mas que fica para o Legislativo, que fica para o Senado. Então, isso são funções atípicas. Não foi para isso que o poder, a função foi criada. Mas realiza também, para a gente entender que o Legislativo não só faz leis, ele realiza outras funções. A mesma coisa no Executivo, certo? O Executivo administra, executa as leis, né?
mas ele também tem uma natureza legislativa, faz uma função atípica, que é editar medida provisória. O presidente da República edita medidas provisórias com força de lei. Nós teremos também uma natureza jurisdicional, que é a questão do PAD, né, dos processos administrativos disciplinares. O Executivo julga defesas, recursos administrativos, certo? O Judiciário diz o direito, né, nos casos concretos, resolve os conflitos com a aplicação das leis. Natureza legislativa, o Judiciário estabelece seu regimento interno, que regula o funcionamento dos tribunais, certo? Natureza jurisdicional, ou melhor, natureza administrativa, né? Ali, aqui está jurisdicional, mas na verdade é administrativa. A administrativa vai administrar seus próprios membros, seus próprios servidores. Quanto que tem que fazer concurso para juiz? Olha, quem sabe é o próprio Poder Judiciário, que vai verificar a falta de magistrados nas comarcas, nas seções, né, da Justiça Federal ou nas comarcas da Justiça Comum Estadual, e aí vai decidir pela necessidade de um novo concurso. Ou seja, essa é uma situação do Judiciário. Isso é uma administração do Judiciário. Então esse é um ponto bastante importante. E aí um sistema de freios e contrapesos. Bom, o sistema de freios e contrapesos é exatamente isso. Cada poder tem sua função típica, mas os poderes realizam funções atípicas, e ao realizar essas funções atípicas, é possível, então, que, ao realizar essas funções atípicas, os órgãos, né, ou melhor, os órgãos representantes dessas funções, desses poderes, realizem outras funções, funções que estão ligadas tipicamente ao outro poder, a outra função, mas podem ser realizadas, né, de modo atípico. E isso vai estabelecer é importante olhar para a gente compreender porque o sistema de freios e contrapesos é essa estruturação. Bom, cada um tem o seu papel. E eles se comunicam, eles se conversam, eles se organizam, eles se estruturam dentro desse papel, né? Cada um tem o seu papel, eles se comunicam, eles se estruturam, eles se organizam dentro desse papel, certo? E o fato de cada poder pensar diferente não leva a estabelecer uma crise institucional, como diziam os jornais. Ah, o presidente está pensando isso, o Supremo está pensando isso, é crise institucional. Não. Cada poder pode pensar alguma coisa diferente. Agora, quanto à sua função típica, cada um tem o seu papel. O legislativo ao realizar as leis, o executivo a cumprir, a administrar. E se a gente tiver conflito que chegue até o judiciário, quem diz o direito é o judiciário. E o judiciário fala em último. Porque ele fala depois do conflito. Se as pessoas não resolveram amigavelmente, extrajudicialmente, antes de gerar o conflito, surgiu um conflito. O conflito é levado para o judiciário diz o direito. O judiciário resolve o conflito. Ah, mas se resolveu do jeito que eu não gosto. Pouco importa. Decisão judicial se cumpre. Futuros advogados, futuras advogadas. Não tem essa historinha de ficar, eu odeio o Supremo, eu odeio não sei o quê. Como assim? Aonde que você formou? Aonde que você fez direito? Como é que você vai advogar achando que a outra parte é teu inimigo, que o juiz é teu inimigo? Que ideia é essa? Ora, toda hora o juiz vai julgar contra meus clientes e vai julgar a favor. Quem vai advogar vai saber isso. Isso é o mínimo. O fato do juiz ser julgado contra o meu cliente hoje incapacita ele para julgar amanhã a favor do meu cliente? Claro que não. Como é que os advogados vão viver nas comarcas? Só ganhando processo, por acaso? Claro que não. Olha que ideia mais estapafúrdia. Então é óbvio que o juiz, que o judiciário julgar coisas contrárias a nós, aos nossos pensamentos, não invalida o juiz. Da mesma forma, não invalida ele se ele julgar a favor dos nossos pensamentos. E a gente tem que lembrar que isso é a estrutura do judiciário. Esse é o funcionamento, esse é o ponto. E a gente não pode esquecer um outro elemento que muitas vezes tem se esquecido, né? Tem que se deixar de lado. Ora, decisão judicial se cumpre. Eu posso não gostar. E eu vou dizer, advogando há tanto tempo assim, eu posso ter uma lista extensa de algumas centenas ou até milhares de decisões que eu não gostei nem um pouco. Eu posso ter achado um absurdo. Mas e o que eu fiz? Cumpri.
respeitei, recorri, lutei dentro de todas as possibilidades do Estado Democrático de Direito para conseguir rever aquela decisão. Muitas consegui, outras não. E assim funciona. E assim, eu ia dizer uma outra coisa, que é uma música, né? Acho que do Lulu Santos, Assim Caminha a Humanidade. Né? E assim caminha a humanidade. É dessa forma. Então, cuidado, né? E vocês são os futuros operadores do direito. Então, cuidado para não transformar o direito, a discussão jurídica, numa briga de vizinho, numa discussão de rede social. O direito é muito maior que isso. Essa vai ser a profissão de vocês. Não desvalorizem isso, criando conversas de botequim, ou dando ouvidos para quem, certo, não entende exatamente o funcionamento da estrutura de justiça e judiciário nosso. Então esse é um ponto. Cuidado, né? Atenção na teoria do direito constitucional à independência e harmonia dos poderes, ao sistema de freios e contrapesos. Esse é um elemento bastante essencial, esse é um elemento bem importante. Bom, desculpa, gente. Se nós pegarmos os direitos fundamentais, nós vamos pegar duas coisas que são importantes nos direitos fundamentais. Primeiro, os direitos e garantias fundamentais, eles estão estabelecidos no título 2 da Constituição Federal. Tá? Mas eles não estão só lá. Não há uma relação, um rol fechado de direitos fundamentais. E isso a gente consegue comprovar pelo parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos fundamentais estabelecem um rol aberto de regras, de princípios. E eu vou ter direitos fundamentais em toda a Constituição e, inclusive, fora dela, em tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário. Esse é um papel bastante importante, esse é um papel bastante necessário. Ok? Um outro ponto bastante importante, um outro ponto bem necessário aqui, é a gente compreender alguns elementos aqui que são essenciais. Por exemplo, eu tenho direitos fundamentais lá na ordem social, no artigo 193, 194, 195, 196, a trazer a seguridade social, o tripé da saúde, previdência, assistência. Depois eu tenho educação, depois eu tenho cultura, depois eu tenho meio ambiente, depois eu tenho comunicação social. É tudo direito fundamental. E não está no título 2. Então, os direitos fundamentais não estão somente no título 2 da Constituição. Isso a gente já sabe. O título 2 da Constituição se divide em, olha a divisão que está aqui na tela para vocês, ó. Olha que importante. Em direitos e deveres individuais e coletivos, que estão no artigo 5º, direitos sociais, do artigo 6º ao 11, direito de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Certo? Então aqui eu tenho os direitos fundamentais, o rol dos direitos fundamentais, a estrutura dos direitos fundamentais, como um ponto bastante essencial, como um ponto bem importante aqui, que a gente consegue ordenar. Tá? Estabelecido isso, construído isso, ordenado isso, a gente começa a discutir os direitos fundamentais a partir do artigo 5º dos direitos individuais e coletivos. Primeiro, lembrar, todos são iguais perante a lei, a ideia da igualdade formal, a igualdade é aquela que se estabelece na forma que é, ou seja, uma lei feita, ela trata todas as pessoas para a qual ela se destina de modo igual. Então, a lei que cuida da criança e do adolescente vai tratar todas as crianças e adolescentes de modo igual. Tratará todas as crianças da mesma forma, ou seja, de modo igual. Tratará todos os adolescentes da mesma forma, ou seja, de modo igual. Tá, mas essa lei diferencia crianças e adolescentes das demais pessoas. Tudo bem, isso é igualdade material. Isso é igualdade material. Tratar os desiguais desigualmente. Ela diferencia porque eles são diferentes. A gente consegue perceber isso, a gente consegue entender isso, ela estabelece essa diferenciação. Sujeitos. Quem são os sujeitos do artigo 5º? Quem é que é sujeito de direito fundamental no Brasil? Bom, sujeitos de direito fundamental no Brasil são os brasileiros, sejam natos ou naturalizados, e os estrangeiros. Aí tem que tomar um cuidado, porque o artigo 5º traz os estrangeiros residentes no país, tá? E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque essa interpretação, o próprio Supremo já deu uma extensão maior para ela, dizendo que todo estrangeiro que estivesse aqui no Brasil, ou seja, em território brasileiro, seria sujeito de direitos fundamentais. Então, o próprio Supremo já deu um up nessa discussão, tá? Dizendo que todo estrangeiro que aqui estivesse
seria sujeito de direitos fundamentais, não só os estrangeiros residentes. Aí, uma lei que é queridinha do exame da OAB, o examinador adora essa lei lá no direito internacional. Essa lei, no artigo 4º, veio estabelecer que os estrangeiros que aqui estão, a famosa lei de migração, lei 13.445, que os estrangeiros que aqui estão são sujeitos de direito. Ou seja, os estrangeiros que aqui estão têm direitos fundamentais. Têm direitos fundamentais, certo? E listou inviolabilidade à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Tem uma lista de direitos fundamentais que toca a todos os estrangeiros que aqui estejam, a qualquer título. A qualquer título. Imigrante, refugiado, asilado, apátrida, a qualquer título. Certo? Então esse é um ponto. O outro elemento ainda, dentro dos sujeitos dos direitos ali no artigo 5º, a gente pode trabalhar a ideia das pessoas jurídicas. Falei dos brasileiros, natos ou naturalizados, falei das pessoas estrangeiras, mas a gente não tinha falado das pessoas jurídicas. Um solzinho aqui, né, que tá pegando aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Esse é um sol que tá passando aqui na nossa cortina. E aí, nós temos as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são sujeitas de direitos fundamentais naquilo que é possível. Certo? As pessoas jurídicas são sujeitas de direitos fundamentais naquilo que é possível. Exemplo, associação, elas podem se associar. Propriedade, direito de propriedade, as pessoas jurídicas, né, poderão ter propriedade. Ou seja, nós temos algumas possibilidades muito interessantes ligadas às pessoas jurídicas. E aí, então, a gente tem essa formação, ou seja, ordenação, e também tem o estabelecimento. Esses direitos fundamentais, essas inviolabilidades, tocam pessoas jurídicas também, naquilo que é possível. Bom, o artigo 5º finaliza estabelecendo a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança, à propriedade e à liberdade. Né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O famoso vili iguacepro, né? Famoso vili iguacepro, ou VLIPS, né? Pega o V, pega um P, né? Ou não, L, né? Ó, L, I, VLI, e aí bota o P e bota o S. VLIPS, certo? Vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Pode fazer esse mnemônico também, a gente pode estabelecer isso. Beleza, outro ponto essencial é a gente conseguir diferenciar direitos e garantias. Direitos são declarações, garantias são estabelecimentos. Exemplo, professor. Bem tranquilo. Ó. Direitos são bens e vantagens estabelecidos na norma constitucional e garantias são os instrumentos através de quais se assegura o exercício dos direitos citados, preventivamente ou de modo rápido, venham a reparar. Aí eu tenho o artigo 5º, inciso 4 da Constituição dizendo é livre a manifestação do pensamento. Bom, isso é um direito, isso é uma declaração. Sendo vedado anonimato, isso é uma garantia. Eu posso exercer o meu direito de livremente manifestar o meu pensamento, desde que eu não o faça de modo anônimo. Por que não pode fazer de modo anônimo? Porque se eu causo dano a alguém, preciso dar direito de resposta, preciso reparar os danos que causei, preciso me identificar. O próprio artigo 5º, inciso 5, prevê o direito de reparação. Então esse é um ponto bem importante, bem essencial, estabelecido aqui. Cuidado com esses elementos, cuidado com esses tópicos, tá? Um outro ponto interessante é a gente lembrar do direito de petição, do direito de certidão. Vejam aqui um cuidado com o direito de petição, direito de certidão, lá do artigo 5º, inciso 34. O direito de petição é para a defesa de direitos, contra ilegalidades, contra abuso de poder. É a possibilidade de eu me dirigir até a administração pública. Como é que eu falo com a administração pública? Eu peticiono, eu abro um protocolo junto à administração pública e a administração pública abre um procedimento administrativo e fala naquele protocolo, diz, me responde, certo? Naquele protocolo feito. O direito de obtenção de certidão é exatamente para que eu obtenha essa certidão para obter direitos, para eu poder esclarecer situações do meu interesse pessoal. Mas vejam vocês, o direito de obter certidão é um ato que eu busco junto ao poder público. Não é apenas uma informação. Obter a certidão é obter uma certificação do poder público
dizendo que aquilo pode defender o meu direito, dizendo que aquilo se estabelece naquela situação, esclarecendo isso. Então esse é um ponto bem essencial para que vocês não confundam a possibilidade da negativa do direito de certidão com a possibilidade de impetrar um habeas data. Porque o habeas data é para acesso à informação a meu respeito. Uma informação personalíssima. Uma informação a respeito da pessoa do impetrante. E, no direito à obtenção de certidão, eu tenho um direito fundamental a obter a certidão. Obter uma certidão da administração pública não é a mesma coisa que obter uma informação da administração pública. A administração pública pode só abrir seus bancos de dados para que eu tenha acesso a essa informação a meu respeito. Agora, obter uma certidão, eu estou buscando uma certificação que vai comprovar, vai assegurar, vai esclarecer situações do meu interesse, que possam vir a defender meus direitos, que possam comprovar os meus direitos, que possam me auxiliar a implementar, inclusive, alguma vitória que eu tenha tido em certames, né? Ou em concurso público, ou em licitações. Então há uma diferença. A negativa ao direito de obtenção de certidão gera mandado de segurança. Porque não é só o acesso à informação. Eu quero que o poder público faça, certifique algo. Então isso não é só acesso à informação. Se fosse só o acesso à informação, era habeas data. Mas como eu quero que o poder público certifique algo, aí nós estamos falando de direito... aí nós estamos falando de direito líquido e certo, ofendido, não tutelado por habeas corpus ou habeas data. Um outro ponto essencial são os crimes conhecidos, né, como crimes ofensivos aos direitos fundamentais, crimes ofensivos aos direitos humanos. Esses delitos, esses crimes ofensivos aos direitos fundamentais, ofensivos aos direitos humanos, eles são essenciais, né? Para a gente entender aquela estrutura de crimes inafiançáveis, para a gente compreender aquela estrutura de crimes imprescritíveis, porque aqui é que está o rol. O rol de crimes inafiançáveis no sistema jurídico brasileiro está no artigo 5º. O rol de crimes imprescritíveis no sistema jurídico brasileiro está no artigo 5º. E aí eu consigo enxergar aqui, ó. Racismo. Racismo previsto no artigo 5º, inciso 42, se constitui num crime imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Os crimes do 3TH. Por que 3TH? São 3 crimes com T e 1 com H. Lá do artigo 5º, inciso 43. Tortura, tráfico, terrorismo. Tortura, tráfico, terrorismo. E H hediondos. Esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetível, ou seja, não estão sujeitos, não poderão receber nem graça nem anistia. Que é aquela ideia do perdão, né? A pena, por exemplo, combinada. E aí o último crime é um crime bem grande, ó, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Esses grupos armados podem ser civis ou militares. E o crime previsto por ele, ali, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, se estabelece como imprescritível, se estabelece como inafiançável. Então, grave esse ato. Artigo 5º, inciso 44. Aqui nós temos previsões importantes ligadas à ideia, né, de delitos que devem ser repugnados pelo sistema jurídico brasileiro. Um outro elemento interessante é a ideia da integridade física e moral e o cuidado com a súmula vinculante número 11, que vai vir exatamente nessa linha de cuidar com a integridade física, moral da pessoa presa, ter limites exatamente para a força do Estado. E aí nós tivemos o Supremo regulando o exercício e o uso das algemas, estabelecendo no enunciado da súmula vinculante número 11, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil, penal, do agente ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então vejam, eu só posso utilizar as algemas em 3 situações. Em 3 situações. Perigo à integridade física própria ou alheia, ou seja, integridade física própria do preso, integridade física do agente que está fazendo a prisão ou de outras pessoas. Resistência à prisão e a fuga, ou seja, o fundado receio de fuga. Por isso que a gente vai fazer um mnemônico, que é bem fácil de dominar, que é o PRF. Exatamente, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Ó. P de perigo, R de resistência, F de fuga, ou fundado receio de fuga. Certo? Então são nessas situações que a gente pode utilizar as algemas. E a utilização das algemas deve ser depois justificada por escrito, porque ela é uma excepcionalidade. Ela é uma exceção. É só vocês verem. Quando a gente vai pegar esses criminosos do colarinho branco, criminosos aí de operações famosas que a gente tem, vocês vão olhar aí no vídeo, aí a maioria não está algemada. A maioria, a polícia manda botar a mão para trás, ou em cima um casaco, etc., para dar um simbolismo de prisão. Muitas vezes quando tem essas operações de mar, né? Policial, mas que envolve aí toda, né? Uma notícia, um marketing, um negócio assim junto ali, as pessoas presas muitas vezes não saem algemadas, porque não ofereceram perigo, não oferecem perigo à integridade física ou própria, não ofereceram resistência e não há fundado receio de fuga. Agora, qualquer indício da autoridade de segurança pública e da autoridade policial de um desses 3 elementos, ela pode usar as algemas e justificar essa. Ó, usei as algemas naquela situação porque havia, diante de tudo, analisar perigo à minha integridade física, da própria pessoa presa, ou então um receio de que a pessoa fugisse. Porque no momento em que chegamos para cumprir os mandados, etc., ela tentou se evadir e não conseguiu porque tínhamos realizado um cerco. Opa, fundado receio de fuga. Já tenho elementos aqui para estabelecer. Então vejam que não é algo absurdo, se limitou, etc., e você criou mais um inimigo dentro do judiciário. Não. Ela é algo estabelecendo a excepcionalidade da ação. Não preciso prender uma pessoa, né? E já estabelecer a algema. Um outro elemento importante é que ela é uma excepcionalidade e deve ser justificada por escrito. E um outro elemento importante é sob pena de responsabilidade disciplinar, responsabilidade civil e penal da agente ou do agente realizador do ato, ou inclusive da autoridade judicial, podendo gerar nulidade da prisão ou do ato processual. São pontos bem importantes que a gente consegue estabelecer. Coloquei aqui o mnemônico, ó, súmula vinculante número 11, PRF. Né? Posso utilizar as algemas, perigo, resistência e fuga. Um outro ponto essencial que a gente chega agora e que me parece muito importante aqui para a gente poder fazer um destaque, estabelecer essa forma, esse olhar, é a gente compreender a ideia da presunção de inocência. Bom, a presunção de inocência teve uma discussão, um debate muito grande com a discussão da Lava Jato, né? Ali daquela Operação Lava Jato. A gente teve por algum período o Supremo admitindo, mesmo que sem entrar no mérito das circunstâncias, apenas analisando o habeas corpus e não discutindo a temática em si, o Supremo admitindo a possibilidade de cumprimento antecipado da pena, gerando a possibilidade de, ao não termos mais recursos com efeito suspensivo, começar a cumprir a pena de pronto. E isso dava o significado para os leigos, e eu não estou falando para leigo, eu estou falando para futuros advogados, futuras advogadas, estou falando para bacharéis em direito, bacharelas em direito, ou futuros bacharéis e bacharelas em direito. Então eu não estou falando para leigo, e é importante aqui, por isso que o papo no chat, o bate-papo, etc., não pode ser um papo de leigo.
porque senão vocês não demonstram condição de serem futuros advogados e advogadas, nós tínhamos um problema, né? Que gerava, né, então, essa interpretação, esse deixar interpretativo do Supremo, gerou a possibilidade de pessoas condenadas em segunda instância pelo cometimento de um crime, porque os possíveis recursos ao Tribunal Superior, por exemplo, o STJ, ou ao Supremo, não teriam efeito suspensivo da decisão, da sentença, gerando a possibilidade do cumprimento antecipado da pena. E aí, após então uma decisão de segunda instância, já passado dessa instância, ou seja, que eu já acabou o prazo, né, daquela decisão, ela não transitou em julgado porque eu entrei com recurso. Então eu já estou levando essa discussão para uma outra instância, uma instância superior especial, uma instância suprema extraordinária. E aí, nessa possibilidade, nós tínhamos a aplicação por algum tempo permitida da prisão antecipada para cumprimento de pena depois de uma sentença em segunda instância. Bom, isso gerou uma polêmica bastante importante, porque a gente tem um texto constitucional, desculpa, gente, a gente tem um texto constitucional que não abre um leque muito grande interpretativo. Ele não nos dá muitas possibilidades interpretativas, né? Se a gente for olhar aqui o artigo 5º, inciso 57, nós vamos verificar que o artigo 57 diz, o inciso 57, desculpa, artigo 5º, inciso 57 diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, o princípio da presunção da inocência, estabelecido no artigo 5º, inciso 57, ele se estabelece de forma escorreita, direta, sem nenhuma interpretação fora disso, somente após o trânsito em julgado. Ou seja, eu deixo de considerar alguém inocente e passo a considerar alguém culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como é que eu posso manter alguém preso em cumprimento antecipado de pena se a sua sentença penal condenatória não transitou em julgado ainda? E se ocorre uma nulidade? E se ocorre uma absolvição desse recurso para instância especial ou extraordinária? Aí o cara estava cumprindo pena. E aí o que faz o Estado? Porque essa pessoa está cumprindo pena de forma antecipada, ela nem era culpada ainda e já estava cumprindo pena. Então o Supremo analisou a matéria de fundo depois. Isso gerou mais polêmica, né? Porque o Supremo deixa de analisar as matérias de fundo, porque tínhamos ADCs, né? ADC 43, 44, 54, e o Supremo analisou, num caso, a discussão envolvendo um habeas corpus que envolveu até o ex-presidente Lula. E aí, nessa situação, o Supremo manteve, num voto até polêmico da ministra Rosa Weber, manteve, né, a prisão em segunda instância, mas não entrando na matéria de mérito. Vem cá, o princípio da presunção da inocência se aplica aí, não se aplica? E aí, depois de algum tempo, o Supremo vai analisar o mérito da discussão, ADCs 44, 43, 44 e 54, e sedimentou o seguinte posicionamento, a partir também do que estava definido no artigo 283 do Código de Processo Penal. Aí o Supremo definiu: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, o que o Supremo definiu é o seguinte, ó: pode prisão antes do trânsito em julgado? Pode. Hipótese de prisões temporárias ou preventivas. Se está dentro de uma dessas hipóteses, pode a prisão antes do trânsito em julgado, sem problema algum. Lembrando que prisão é excepcionalidade, né? Prisão não é regra. Prisão é exceção. Prisão é excepcionalidade, não é regra. Então o Supremo permitiu a possibilidade, né, das prisões
temporárias, preventivas, se manterem. Prisão em flagrante é possível também, ou prisão em decorrência de sentença condenatória transitada e julgada. O que o Supremo deixou? O Supremo proibiu a prisão para cumprimento antecipado de pena. Não é possível cumprir uma pena enquanto você é considerado inocente. É algo absurdo, né? Não, está antecipando uma pena. Sim, mas eu sou inocente. Você já foi condenado por um juiz, por um tribunal, 2 instâncias. Sim, mas o sistema jurídico brasileiro abre a possibilidade para uma instância especial. O sistema jurídico brasileiro, se eu alegar alguma inconstitucionalidade, alguma ofensa à Constituição, há possibilidade para que eu acesse, inclusive, o Tribunal Supremo. Então, eu estaria cumprindo pena de modo antecipado e, né, sem ser condenado, sem ser considerado culpado. Então, é um conflito muito grande. Então, o Supremo entendeu, por esse posicionamento, mantendo a força normativa, mantendo a estrutura do princípio da presunção da inocência, conforme o texto determina. Artigo 5º, inciso 57. É um tema que pode gerar diversas discussões, né? Mas essas discussões não são para a tua prova. Tá? Eu mesmo entendo que a legislação brasileira é bem protetiva. É bem protetiva nesse respeito. A gente tem que lembrar, né? A Constituição de 88, ela é fruto de uma resposta às ilegalidades que ocorreram no regime militar, na ditadura militar. Então a Constituição brasileira, ela é muito protetiva nossa, porque os nossos direitos foram muito desrespeitados na ditadura. Então ela veio estabelecer um rol grandioso, fortíssimo de proteções, em resposta às graves ofensas às liberdades fundamentais, aos direitos fundamentais estabelecidos na ditadura. Então, na presunção da inocência, ela trouxe a dose mais forte. Eu só deixo de presumir a pessoa inocente quando transitar em julgado. A sentença penal condenada. Essa é a dose mais forte. Se a gente for olhar, então, tratados internacionais de direitos humanos, Pacto da Costa Rica, Pacto Internacional de Direitos Civis, ninguém fala de presunção da inocência até o trânsito em julgado. Fala até que a pessoa seja considerada culpada. Mas a Constituição fala em trânsito julgado. E aí eu tenho aquela famosa aplicação da norma mais benéfica aos direitos humanos, da norma mais benéfica ao ser humano, à pessoa. Né? E aí a gente tem esses pontos sendo estabelecidos, a gente tem essa ideia. Tá? Beleza. Feito isso, eu queria falar um pouquinho do direito das pessoas presas. Tá? Nós temos algumas garantias estabelecidas lá na Constituição Federal, no artigo 5º, às pessoas presas. E, ao contrário do que os leigos pensam, né, a pessoa presa, obviamente, tem direitos. Claro, porque ela continua sendo um ser humano, ela continua sendo um sujeito de direitos e de garantias fundamentais. Mas, óbvio, vai ser um sujeito que vai ser punido, vai ser um sujeito que vai cumprir sua pena, certo? E que tinha que ser uma pena cumprida adequadamente, que é com a correta privação da liberdade. Sem esse negocinho de celular, um monte de visitação que não é permitido e etc. Há, sim, a possibilidade de visitação, mas celular ilegalmente, contato com drogas, etc. Ou seja, nós temos a falência da estruturação do nosso sistema prisional. Mas isso não invalida que a prisão, que a privação da liberdade seja uma pena importante, certo? E é necessário a gente pensar exatamente para melhorar o nosso sistema prisional. Mas vejam, a pessoa presa não deixa de ser sujeita de direitos. Mas ela não tem direitos a regalias, etc., como muitas vezes as pessoas falam de forma completamente absurda. Outros já falaram, já comentaram. Tem direito a auxílio reclusão. Olha que bobagem. Auxílio reclusão, quem tem direito é o dependente de um segurado que foi preso e que estava trabalhando e que era segurado da Previdência, que contribuía para a Previdência e, por esse motivo, geraria a possibilidade nos seus dependentes de receberem auxílio de reclusão. Então, ou seja, o familiar da pessoa presa. A pessoa presa é condenada, a pessoa presa, né?
fica preso, impossibilidade de trabalhar. E se era afiliado ao sistema do INSS, ou seja, se era afiliado ao sistema de previdência brasileiro, seus alimentandos, aquelas pessoas que contavam com o seu vencimento, com o seu ganho, ficam sem. Se ficam sem, e essa pessoa contribuía para a Previdência, poderão solicitar um benefício previdenciário, que é o auxílio reclusão, que vai para os dependentes da pessoa presa. Não vai nada para preso. Ou seja, vocês, futuros advogados, futuras advogadas, têm que trabalhar cada vez mais para acabar com as desinformações que mentem, que acabam com o nosso direito, né? Que prejudicam o nosso direito. Tá? Porque isso é essencial. Ou seja, nós podemos ter todos os posicionamentos políticos que nós quisermos, mas a gente tem que sempre trabalhar pela adequada informação e a correta informação do direito, porque aí é a nossa profissão. E logo, logo vocês estarão na nossa profissão. Vocês serão advogados e advogadas. Então vejam, quais são os direitos das pessoas presas? Os direitos das pessoas presas, as pessoas privadas de liberdade, são o direito de ter comunicado o local da sua prisão, certo? O direito ao silêncio, ou seja, de não se auto-incriminar. O direito à assistência, depois de ter comunicado o local da sua prisão, ou seja, todo mundo sabia que ela está presa em tal lugar, né? Ela tem direito à assistência da família e de advogado. Também tem direito à identificação das pessoas que o prenderam, que vão interrogar. Um outro elemento importante, advindo aí de controle de convencionalidade, que é um elemento que a OAB já falou, já mencionou, é a ideia da audiência de custódia. Ou seja, toda pessoa presa deve ser levada imediatamente à frente de um juiz, para que ele decida sobre a manutenção ou sobre a revogação da sua prisão. Esse é um ponto essencial. Esse é um elemento bastante importante. Certo? Então, cuidado com isso. Não tem regalia aqui, né? Nós temos direitos importantes que tocam a pessoa que está sendo presa. Certo? A pessoa foi presa, todo mundo tem que saber onde é que ela está presa. Ó, seus familiares, seu advogado, tem que saber. Qual é o local que ela foi presa? Estava presa em que instituição? Ah, o advogado pode adentrar lá para fazer a defesa, para conversar com o seu cliente, ter acesso ao seu cliente? Óbvio que sim. Então, esses são pontos essenciais, são pontos importantes aqui para a gente entender. Um outro elemento interessante que a gente pode trazer aqui é a gente falar um pouquinho de nacionalidade. E aí, quando a gente fala de nacionalidade, a gente pode trazer algumas discussões que são as distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Vocês já pararam para ver que existem algumas distinções entre natos e naturalizados, né? Na maioria das situações, dos casos, natos e naturalizados são iguais. Artigo 5º, artigo 12, parágrafo 2º. Artigo 12, parágrafo 2º vai dizer que a lei não poderá distinguir, estabelecer distinções, né, entre natos e naturalizados, salvo os casos previstos na Constituição. Então tem uma outra informação aqui importante. Qual é? Só quem pode distinguir, só quem pode diferenciar natos de naturalizados é a Constituição. Lei infraconstitucional não pode. Esse é um ponto primordial aqui. E aí nós temos 5 diferenças entre natos e naturalizados definidos pela Constituição. Uma está no artigo 5º, que a gente está acabando de falar do artigo 5º. Né? É o artigo 5º, inciso 51, que é a extradição. Brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil, ou seja, o brasileiro cometeu um crime no exterior, conseguiu fugir e chegar no Brasil. Esse local onde ele cometeu o crime lá no exterior pede que o Brasil envie ele de volta. A famosa extradição, instrumento de cooperação penal internacional. É possível eu pegar esse brasileiro nato e enviar para esse país estrangeiro? Não. Porque é vedado constitucionalmente, é proibido que o Brasil extradite seus nacionais natos. Essa pessoa não será extraditada. Casos, por exemplo, aquele ex-jogador de futebol famoso, né, que foi condenado por um crime, né, sexual lá na Itália, já transitou em julgado a sua sentença, o Robinho, ele estava respondendo em liberdade. O processo penal lá na Itália, mas ele estava respondendo em liberdade, por isso que ele estava no Brasil. Foi condenado, transitou em julgado o processo dele lá na Itália, ele nem se movimentou, né?
Tá quieto aqui. Aí a Itália pediu a extradição dele pro Brasil. O que o Brasil respondeu? Ô, Itália, tu é minha parceiraça, nós temos tratado de extradição, nós temos um monte de elemento ali, mas eu não posso, porque eu tenho uma proibição constitucional. Eu sei que o cara cometeu um crime gravíssimo, ele tem que ser punido, mas eu tenho uma proibição constitucional, que é uma garantia fundamental nossa, de não poder extraditar os brasileiros natos. Não posso extraditar brasileiros. Na verdade, eu não posso extraditar brasileiros. Né? Tem exceção, professor? Nenhuma contra brasileiros natos. Agora, brasileiros naturalizados, eu também não posso extraditar. Mas aí cabem duas exceções. Crime comum antes da naturalização. Se o estrangeiro, antes dele se tornar brasileiro nato, ele cometeu crime comum, aí pode ter a extradição. Ou então, se o brasileiro naturalizado cometeu o crime de tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes. Aí ele pode ser extraditado a qualquer tempo. Mas cuidado, o examinador pode fazer a seguinte pergunta. Um brasileiro naturalizado na França comete o crime de homicídio, mata 2 pessoas e foge para o Brasil. A França localiza ele no Brasil e pede a extradição para o Brasil. Tem um tratado de extradição com o Brasil, tal. É possível para o Brasil extraditar essa pessoa? Não é. Porque o Brasil não extradita seus nacionais. Tá, mas ele é naturalizado. Sim, ok, ele é naturalizado, mas ele cometeu um crime comum, que não é o crime de tráfico de drogas, depois que ele se naturalizou. Ele matou pessoas depois que ele se extraditou, depois que ele se naturalizou. Então, essa situação impossibilita o Brasil de extraditar o naturalizado. Porque o naturalizado, cometendo qualquer crime depois que se naturalizou, não pode ser extraditado pelo Brasil. O naturalizado só pode ser extraditado pelo Brasil se cometeu o crime de tráfico de drogas. Ou então se descobriu que ele cometeu um crime antes de se naturalizar. Esse é o ponto. Então, cuidado aqui. Deixa eu até voltar. Ó. O naturalizado, se ele cometeu o crime depois que ele se naturalizou, ele não é, em regra, extraditado pelo Brasil. Só se o crime for de tráfico de drogas. Os demais crimes não vão fazer com que ele seja extraditado. O naturalizado só pode ser extraditado por um crime diferente do tráfico de drogas se ele cometeu esse crime antes de se naturalizar. Então aqui vai um cuidado bastante importante que vocês precisam se ater. Segunda diferença entre nato e naturalizado são cargos, os cargos privativos de brasileiros natos. Artigo 12, parágrafo 3º. Artigo 12, parágrafo 3º vai trazer cargos privativos de brasileiros natos. E aí nós vamos trazer um mnemônico, que é o famoso mp3.com. mp3.com vai trazer um mnemônico, né? E aí nós vamos ter esses cargos privativos. Ó, M, de ministro do Supremo. P3, são 3 cargos que começam com um P. Presidente da República, e automaticamente vai trazer o vice, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, M, P3. 3 cargos com P. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República. Ponto .com, né? Com. C do com, carreira diplomática. O do com, oficial das Forças Armadas. M do com, ministro de Estado da Defesa. É o único ministro que assessora o presidente da República que precisa ser brasileiro nato. Os demais podem ser brasileiros naturalizados. No Judiciário, o único membro do Judiciário que precisa ser brasileiro nato é o ministro do Supremo. Ministro do TST, do STJ, né, de qualquer outro tribunal, pode ser brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado. Tá? Um outro ponto importante é o artigo 12, parágrafo 4º. No artigo 12, parágrafo 4º, nós temos exatamente, né, a questão envolvendo a perda da nacionalidade pelo naturalizado por atividade nociva ao interesse nacional. Ele vai perder a nacionalidade por uma sentença judicial, por ele ter cometido uma atividade nociva ao interesse da nação, do país. O nato não perde por essa possibilidade, só o naturalizado, certo? No artigo 89, inciso 7, nós temos o Conselho da República.
Lá no Conselho da República, os incisos do artigo 89 trazem a composição do Conselho da República. E no inciso 7 está previsto ali que o Conselho da República seja composto, no inciso 7, está previsto que o Conselho da República seja composto por 6 brasileiros natos. 2 nomeados pelo presidente, 2 nomeados pelo Senado, 2 nomeados pela Câmara. Ou seja, não dá para ser naturalizado, porque a Constituição está dizendo diretamente que tem que ser brasileiro nato, certo? E, por fim, o artigo 222. Lá nós vamos ter a propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão. Propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão é exclusiva de brasileiros, sendo que o nato pode ser dono a qualquer tempo. Agora, o naturalizado tem que comprovar mais de 10 anos de naturalização. Então, olha o caso que vai cair na prova. O fulano é brasileiro naturalizado há 6 anos. Desde que ele casou com a fulana que é brasileira. E ele quer comprar o jornal da cidade dele. Porque ele tinha jornal no país de onde ele vem, ele é jornalista, né? Ele gostaria de comprar o jornal da cidade onde ele mora. E aí procura um advogado para saber se brasileiros naturalizados podem ter jornais, etc. Qual é a sua resposta? Você vai dizer, olha, o fulano tem 6 anos de naturalizado, portanto ele não pode comprar o jornal. Porque ele tem 6 anos de naturalizado. E só é possível ser dono de empresa jornalística ou de radiodifusão se o brasileiro naturalizado for naturalizado há mais de 10 anos. Esse é um ponto importante aqui para a gente compreender, para a gente entender a diferença, né, de natos e naturalizados. Esse é um elemento bem importante aqui para a gente conseguir compreender isso, para a gente tratar esses pontos de forma bastante essencial. Vamos finalizar aqui com os direitos fundamentais, vamos falar um pouquinho dos direitos políticos, vamos falar um pouquinho da estrutura dos direitos políticos. Os direitos políticos brasileiros, o direito político no Brasil, artigo 14, 15, 16, nós vamos ter um elemento essencial que é, primeiro, entender a nossa democracia. A democracia brasileira, ela é uma democracia semidireta ou participativa. Por quê? Porque na democracia nós temos 2 elementos. Nós temos a eleição de representantes, o povo elegendo seus representantes, a gente faz isso. E a gente tem democracia direta aqui, que é quando a gente participa sem os nossos representantes. E a gente faz isso em 3 momentos aqui, né? Plebiscito, referendo e na iniciativa popular, certo? O famoso PRI. P de plebiscito, R de referendo e I de iniciativa popular, certo? Então aqui no artigo 14 a gente consegue entender, certo? Os 3 elementos, ou as 3 formas de democracia direta. Então cuidado com esse ponto. Um outro elemento importante são as condições de elegibilidade, tá? Para ser elegível, primeiro eu preciso estar alistado, então eu preciso ter alistamento eleitoral, tá? Todas as pessoas acima dos 18 anos, né, ou seja, né, a partir dos 18 anos, podem se alistar, são obrigatórios, é obrigatório o alistamento. Só não é obrigatório, né, para os analfabetos, certo? Ali, inalistáveis, os conscritos e os estrangeiros, certo? Então a gente tem esses pontos. Então tem as condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade, quem pode ser eleito? Aquela pessoa que é nacional brasileira, pessoa que está em pleno exercício dos direitos políticos, que alistou, que tem domicílio eleitoral na circunscrição, que tem filiação partidária, que tem idade mínima. Idade mínima, 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. 35, presidente, vice-presidente e senador. 30, governador e vice. 21, maioria dos cargos, né? Todos os deputados. Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital. Prefeito vice, 21. E por fim, tem o juiz de paz, aquele que celebra os casamentos, que é eleito também. Ele é eleito, sabiam disso? Certo? O juiz de paz tem que ter no mínimo 21, né? E o vereador, 18 anos. Então a gente usa o que eu chamo de telefone de pizzaria. 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. Beleza? Um outro ponto essencial é quando que é necessário comprovar essa idade mínima. No momento da posse, diz a lei. Mas abre uma exceção para o cargo de vereador. O cargo de vereador, eu preciso comprovar que eu tenho 18 anos, não no momento da posse. Então quer dizer que eu não posso me candidatar com 17. Eu tenho que comprovar os meus 18 anos até o último dia para, né, a homologação da candidatura.
Então, o último dia para efetivar a homologação da candidatura da pessoa, ela tem que ter completos os 18 anos. Senão ela não vai poder se candidatar. Ao contrário, por exemplo, do cargo de prefeito. Eu posso concorrer a uma eleição com 20 anos como prefeito. Desde que até o dia da posse eu complete os 21. Certo? Mesma coisa, governador. Eu posso me candidatar ao cargo de governador com 29. Desde que até o dia da posse eu complete 30. Eu posso me candidatar ao cargo de presidente com 34 anos. Desde que até o dia da posse eu complete, né, 35. E outro elemento, né? Atenta aí para a mudança que a gente teve na Constituição a respeito da posse. Última dica para a gente fechar. Né? Falei de direitos fundamentais de forma bastante importante, fechando aqui com o artigo 14 e algumas outras dicas. E aí, o dia da posse mudou. Cuidado com isso. A posse do presidente da República não é mais 1º de janeiro, ela é no dia 5 de janeiro. Contudo, a mudança que já ocorreu não foi válida para 2023, mas é válida para as eleições de 2026. Então, os eleitos em 2026, presidente, vice, tomarão posse no dia 5 de janeiro de 2027, não mais no dia 1º de janeiro. Por esse motivo, o Lula tem um mandato maior do que os seus antecessores. Né? O Lula vai ter um mandato maior do que os seus antecessores. Maior do que ele teve. Porque vai ter 5 dias a mais. Porque antes deixava no dia 1º de janeiro. Agora deixa no dia 5. Certo? E a primeira vez que vai ocorrer isso vai ser para os eleitos em 2026. Quem for eleito em 2026, presidente ou presidenta do Brasil, seja lá qual for, né, tomará posse no dia 5 de janeiro, e não mais no dia 1º. E os governadores que foram eleitos agora em 2022, tomaram posse no dia 1º de janeiro. Mas eles irão com o mandato até o dia 6 de janeiro de 2027. Porque os eleitos em 2022 governadores tomarão posse no dia 6 de janeiro de 2027. Então mudou a data de posse do presidente e dos governadores. Mudou a data de posse dos presidentes e dos governadores, cuidado com isso. Agora o presidente toma posse no dia 5 de janeiro e o governador, a governadora, toma posse no dia 6 de janeiro. Atenção a esses pontos, atenção a esses elementos, certo? Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês, as inelegibilidades, né? Cuida. As inelegibilidades, a principal é o 14, parágrafo 7. Aquele que vai dizer que são inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, do governador do território do Distrito Federal, né? Governador de Estado, território do Distrito Federal e prefeitos. Cuidado. Território de jurisdição do prefeito é todo o município. Território de jurisdição do governador é todo o estado. Território de jurisdição do presidente é todo o Brasil. Então, um familiar do presidente pode se candidatar a um cargo político no Brasil enquanto o presidente estiver no cargo, não pode. Só se for um cargo que ele já estava. Por exemplo, nós tivemos, né? Bolsonaro tinha vários filhos na política. Mas os filhos estavam na política e, enquanto o Bolsonaro foi presidente, só podiam se candidatar aos cargos que já ocupavam, não a cargos novos. Então, o filho que era deputado federal se candidatou à reeleição a deputado federal. Isso pode, mas não podia se candidatar a governador do estado de São Paulo. O filho que era vereador se candidatou a vereador do município do Rio de Janeiro, porque não podia se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro, porque daí é um cargo diferente, podia buscar a reeleição do cargo que estava. Cuidado com esse ponto, né, que é importante, que é necessário a gente compreender, certo? Então esse é um ponto importante. E aí, para fechar, cuidado com a dissolução de um vínculo. Por exemplo, ó, sou casado, eu sou prefeito, eu quero que a minha esposa continue na prefeitura, né? Continue sendo a chefe do executivo do município. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um divórcio. E aí, como a gente não é mais parente, porque a gente se divorciou, você pode se candidatar depois. Isso ocorria. O que o Supremo fez?
O Supremo estabeleceu a súmula vinculante número 18. O que a súmula vinculante número 18 estabeleceu? Que a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Ou seja, estabeleceu que o fato de dissolver a sociedade conjugal, ou seja, o casamento, no curso do mandato, não afastaria a inelegibilidade, para acabar com os divórcios fajutos, né, que ocorriam. Certo, pessoal? Beleza? Bom, gente, eu só tenho a agradecer vocês por essa revisão. Obrigado pela participação. Vi a galera toda participando, a galera toda se entregando, a galera toda vindo, com toda a força, com toda a energia, né? Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu sou seis que não posso negar. Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu vou passar, eu vou passar. Bora! Fechou a nossa segunda-feira de carnaval. Sigam porque tem revisão. Tem aula hoje de noite com a Cleise, né? Processo de trabalho. Bora seguir estudando com muita força, com muita energia, porque o nosso carnaval é de muito estudo para a gente alcançar a nossa aprovação na primeira fase. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação na revisão, obrigado por esse monte de mensagem. Manda o seu salve, manda o seu alô, que depois eu vou comentando, depois eu vou falando, depois eu vou agitando aí junto com vocês, certo? Obrigado e amanhã, no mesmo horário, às 13 horas e 13 minutos, ou seja, 1h da tarde e 13 minutos, a gente começa conversando aí sobre direito ambiental. Cara, direito ambiental você não vai vir porque você não gosta. Já fiz errado. Venham firmes e fortes. Por quê? Porque essa é a aula para você pegar as duas questões. Se entrega de corpo e alma para essa aula de direito ambiental, para você pegar essas duas questões, botar no teu bolso e levar sem preocupação. Então se divirta nessa aula, aproveite essa aula. E amanhã quero todo mundo aqui para a gente curtir direito ambiental e com certeza garantir as duas questões que vão cair na tua prova. Beleza? Forte abraço, pessoal. Beijo para vocês. Tudo de bom. Bora seguir estudando com toda a força, com toda a energia, porque é esse o nosso grande objetivo, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer que vocês busquem, né? Estabeleçam para nós, porque a gente está imbuído de entregar para vocês a melhor experiência possível, de mostrar para vocês o quão importante é essa preparação final, esse momento final, esse momento de entrega, esse momento, né, de concentração total para alcançar esse objetivo. É esse esforço. Nós temos mais essa semana de esforço e vamos ser recompensados sem dúvida nenhuma. Eu vou seguir com os temas e as minhas apostas de direito constitucional na sexta-feira. Sexta-feira, às 13 horas e 13 minutos. Não perde, tá? Não perde sexta-feira, às 13 horas e 13 minutos. Não vai perder. Tem muita coisa para a gente discutir no projeto 13 questões. Mas a gente tem toda semana. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, às 13 horas e 13 minutos a gente está junto. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.